Olá pessoal, bom, vamos voltar aqui a nossa semana de informática para concursos, né? Hoje vamos trabalhar com um conteúdo que cada vez está sendo mais cobrado nas provas, que é justamente o sistema operacional Linux, né? Alguns alunos sempre me vêm, professor, mas eu estou com alguma dúvida, isso é muito difícil, é muito complicado, né? Como é que a gente começa a estudar o Linux? Então, antes de mais nada, a gente precisa entender, né, como é que as questões do Linux são cobradas, né? Então, por exemplo, em sua grande maioria, a gente tem as questões do Linux versando sobre os conhecimentos básicos, os conceitos básicos do Linux, que é justamente a gente entender como é que ele funciona, né? Como é que ele trabalha, qual é o conceito de software livre, né? Qual é o conceito da gente entender o que é o software livre, que na realidade é justamente a gente poder utilizar um programa sem precisar comprar, né? Sem precisar adquirir uma determinada licença. Eu posso tranquilamente usar esse programa na minha empresa ou no meu computador pessoal, né? Eu posso também disponibilizar esse programa para outras pessoas. Eu também posso alterar partes desse programa, caso eu tenha necessidade e caso eu tenha conhecimento também para isso, né? Então, são algumas liberdades que o software livre consegue nos proporcionar, diferentemente do software proprietário, que eu não posso fazer tudo isso que eu acabei de mencionar, certo? Uma outra característica, né, às vezes, as questões do Linux também envolvem os comandos, né? E os comandos em si, eles fazem parte do núcleo do sistema. Então, a maioria dos comandos servem para todas as distribuições do Linux, né? Lembrando que o Linux tem suas versões, mas o que sempre vem explorado nas provas é justamente a questão das distribuições. Por exemplo, nós temos a distribuição Debian, Ubuntu, Slackware, Red Hat, Fedora, e aí temos uma infinidade de distribuições Linux, já que é possível que eu pegue o código-fonte dele, né, a receita dele, e consiga trazer alterações, consiga criar alterações para gerar uma outra versão diferente da versão anterior. Tá ok? Então, vamos para nossas questões, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse sistema operacional que cada vez está sendo cobrado, né, nos concursos. Questão 1. Muitas pessoas usam o Windows por uma questão de costume. O Linux também é de fácil operação, né? Lembrando que ele também tem interface gráfica como no Windows. E ao longo dos tempos tem se popularizado. Em relação ao Linux, é correto afirmar que... Então, vamos para as alternativas, não é isso? Trata-se de um sistema operacional proprietário, né? Então veja que aqui, ó, já entra a questãozinha de ser software livre ou não. Então, o Linux é um software livre. Então, isso aqui já deixa a questão errada. Ele não é um sistema operacional proprietário. E, como ele também é código-fonte aberto, né, ele pode sim ser alterado. Então, aqui também está errado o não podendo ser alterado. Tranquilo? Letra B. É um software livre. Olá, software livre, corretíssimo. Porém, tem o código-fonte fechado, não sendo possível fazer alterações. Essa questão do código-fonte fechado está justamente errado. Ele tem o código-fonte aberto, né? A grande bandeira dos profissionais do Linux é justamente para poder fazer as alterações no próprio código-fonte. O Linux é um sistema operacional que não possui interface gráfica. Errado, né? Eu acabei de falar que ele é muito parecido com o Windows e inclusive ele tem uma interface gráfica. O Linux, letra D, é um sistema operacional inseguro. Aqui também já está errado, porque ele é um sistema operacional seguro, né? Inclusive ele é mais robusto do que o próprio Windows. O Windows tem muitas falhas, tem muitas brechas de segurança, coisa que no Linux já é uma quantidade bem menor. Tá ok?
E só sobra a letra E. É um sistema operacional de código aberto, né, código fonte aberto. As instruções do programa podem ser alteradas visando aprimorar ou personalizar suas funcionalidades. Então, questão 1, letra E. Tranquilo? Vamos lá para a questão 2, não é isso? Questão 2. Em uma manutenção de rotina, né, manutenção que ele fala é justamente fazer organizações. Eu posso apagar alguns arquivos antigos, eu posso apagar alguns arquivos que eu não esteja mais utilizando. Às vezes a gente cria um determinado arquivo só para aquele determinado momento e depois eu termino, eu esqueço, não apago. Então eu posso fazer essa manutenção, essa limpeza, né, dos arquivos do usuário do computador. Então, vamos lá para a questão. Em manutenção de rotina, usam-se os comandos em momentos de monitoração de urgência. Então, olha aqui que ele já está falando sobre comando, né? Qual o comando? Então, aí a gente já imagina que ele não está operando na interface gráfica, né? Ele está operando no modo texto, como já dizia na própria questão. Qual o comando no modo de texto do Linux que lista todos os arquivos de um diretório, né? Então, veja só, para eu listar os arquivos de um diretório, existe o comando ls, né? ls é justamente o comando list, que vem de listar, no caso, listar os arquivos, né, dessa parte aí. Tá ok? Então, eu posso fazer essa manutenção aí, verificando esses arquivos, utilizando o comando ls. Tá ok? Bom, vamos ver também os outros comandos, né? Olha lá, o comando df, né? Comando df, esse aqui, ele vai verificar o espaço disponível. Vou até colocar aqui o espaço disponível em cada partição. O HD, ele pode ser subdividido, né? Eu posso dividir o meu HD. Eu posso pegar um HD de 1 TB e dividir ele em duas de 500 GB, né? Então vai ficar a unidade C e a unidade D. E esse comando vai justamente verificar o espaço que está disponível em cada, né, em cada partição. Vai me mostrar o que está disponível e, obviamente, também vai me mostrar o que está ocupado. Tá ok? Bom, o comando cd, né, ele tem uma tradução literal que é justamente change directory. Que é mudar de diretório, ou como a gente conhece mais, mudar de pasta. Eu posso alterar a pasta que eu estou, entrando em outra pasta, ou sair da pasta que eu estou para uma outra pasta, né? Enfim. mkdir, a tradução literal dele é make directory, né? Eu vou criar um novo diretório, né? E o comando rm vem justamente da palavra remove, de remover. Ou seja, eu posso excluir, né, um arquivo utilizando o comando rm. Tá ok? Vamos para as próximas questões, né? Questão 3. Localizar aqui o slide. Considerando o sistema Ubuntu Linux, né? Então veja aqui que ele trata aí já de uma distribuição em específico, né? A distribuição Ubuntu, né? Obviamente é uma distribuição gratuita, né? Como todas as outras do Linux, e é uma versão bastante utilizada, uma distribuição bastante utilizada
pelo mundo afora. Tá ok? Então, considerando um sistema Ubuntu, assinale a alternativa correta. Esse sistema não apresenta área de trabalho? Errado. Porque ele tem a interface gráfica, sim, né? Tem a área de trabalho, sim. Não possui navegador com a internet? Errado. Porque o Ubuntu já vem por padrão com o navegador Firefox, certo? Então, ele possui sim. Traz por padrão as ferramentas do Microsoft Office? Errado. Primeiro, o pacote Office é um software proprietário, né? Ele não iria vir numa distribuição gratuita do Linux, né? Ele é um software pago. E, por último, só resta a letra D, que é a nossa alternativa correta. Tá ok? Então, no Ubuntu, ele tem um visualizador de arquivos interno. Tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa que corresponda a um sistema operacional que é considerado um software livre e de código aberto. Então, vamos para algumas definições aqui, né? Primeiro, na letra A, deixa eu voltar aqui. A letra A, eu tenho Java, que é uma linguagem de programação. Deixa eu só colocar aqui. Linguagem de programação. O Windows é um sistema operacional considerado, né, software proprietário e não de código aberto nem software livre, como pede a questão. MySQL é um sistema de banco de dados, né? Sistema de banco de dados. E só sobra a alternativa, letra D, né, que é justamente o nosso sistema operacional Linux. Tranquilo? Vejam que essas últimas questões, elas foram questões conceituais, né? Para a gente justamente entender o conceito da questão do software livre e da questão do código-fonte aberto. Tivemos duas questõezinhas também com código-fonte, desculpe, com comandos, né? Então, vamos lá para frente para a gente ver mais questões. Utilizando o sistema operacional baseado em Linux, é possível escolher dentre vários ambientes desktop, né? Justamente aquela área de trabalho. A aparência das interfaces, aqui ó, a aparência das interfaces, com o usuário e a performance, podendo variar consideravelmente entre diferentes ambientes. Então, é possível sim que eu possa escolher vários tipos de ambientes, né? Vários tipos de desktop diferentes, vários tipos de interface, e inclusive vários tipos de performance. Existem Linux que são mais atraentes visualmente, não são mais atraentes visualmente, porém, existem outras versões que não são tão atraentes visualmente, e sua performance é superior. Então, eu fico aí justamente para escolher entre o que é que eu quero. Se eu quero um software mais... A aparência dele é mais bonita, né? Ou se eu quero um software mais rápido. Então, eu vou escolher aí entre as várias distribuições do Linux que existem no mercado. Tá ok? Então, questão 5 é uma questão certa, correta. Tá bom? Vamos lá. Questão 6. Em um ambiente Linux, o usuário com maior autoridade é. Então, no Linux, a gente tem o usuário administrador, porém existe um único usuário que detém todos os poderes, inclusive, né, deixa eu só marcar logo aqui, inclusive ele também é chamado de super usuário.
certo? Porque ele tem todos os poderes que nenhum outro usuário tem. Inclusive, eu só posso ter cadastrado no sistema apenas um superusuário, apenas um usuário root. Tá ok? Então, questão 7. Em um sistema operacional Windows, desculpa, eu utilizo tanto o Windows que saio sem querer. Em um sistema operacional Linux, versão Ubuntu 16.4, em sua instalação padrão, ou seja, não foi instalado nenhum outro aplicativo, né? A sua instalação é a instalação padrão. Qual é o aplicativo padrão para navegação na internet? Lembrem que anteriormente a gente já respondeu uma questão com relação a isso, né? Que o navegador que já vem instalado no Ubuntu, né? O navegador, deixa eu só colocar aqui também, tem uma outra informação importante. Navegador também é chamado de browser, certo? Também é chamado de browser. Então, o navegador que já vem padrão no Ubuntu é justamente o Mozilla Firefox. Lembrando, o Opera é navegador, o Google Chrome também é navegador, o Edge também é um navegador, que ele veio para substituir o Internet Explorer, certo? E o Safari também é um navegador do sistema operacional macOS e também vem nos celulares da Apple com o sistema operacional iOS. Tá ok? Vamos embora. Questão 8. No Microsoft Windows, numa janela Command, que é justamente a parte do sistema operacional Windows onde eu vou entrar com os comandos. Em algumas provas, isso aqui também é chamado de, deixa eu só colocar aqui, ó, prompt de comando. Eu preciso melhorar muito essa minha letra aqui nessa mesa digitalizadora. Vou treinar bastante. No Microsoft Windows, numa janela do Command, que é o prompt de comando, pode-se navegar pelos diretórios e alterar arquivos e diretórios de forma semelhante ao shell do Linux. Assinale a alternativa que exibe os comandos da shem, né, que é justamente o padrão do Linux, que melhor correspondem aos seguintes comandos do Windows, respectivamente dir, cd. Então, o comando dir do Windows, ele vai mostrar os arquivos que estão naquele diretório, né, listar os arquivos do diretório. cd, ele vai mudar de pasta, change directory, mudar de diretório. md, ele vai criar um diretório, criar uma pasta. RD, ele vai apagar um diretório, remove directory, apaga o diretório. E copy, ele vai copiar um arquivo ou pasta de um local para o outro, né? Então, equivalente, ou seja, que melhor correspondem, né, a esses comandos do Windows. Então, veja que esses comandos aqui, ó, todos eles são do Windows. Ele quer os equivalentes a ele, né, os que melhor correspondem no Linux, que é justamente a letra E. ls vai listar os arquivos do diretório. cd altera o diretório onde eu estou, né, muda de pasta, como a gente mais conhece. mkdir cria um novo diretório. rmd remove directory, apaga o diretório. E cp
é uma cópia de um arquivo ou de uma pasta. Tranquilo? Que no caso também é chamado de diretório, né? Ok, pessoal? Então, vamos lá, vamos para a questãozinha 9. Estamos já acabando nossa terceira lista, né? E amanhã já vamos ter também a nossa quarta lista, que vai ser justamente sobre o assunto do Microsoft Word, né? O editor de texto da Microsoft. Tá ok? Então, fiquem de olho aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, né? Deixa um joinha aí para me ajudar junto lá no YouTube, tá bom? Para a gente poder conseguir continuar levando esse conteúdo para vocês aí de forma gratuita. Tá ok? Questão 9. Um usuário de um computador com o sistema operacional Linux deseja criar um novo diretório de arquivos. O comando a ser utilizado é o... Então, olha só. Ele está utilizando, né? Só para a gente examinar direitinho a questão. O Linux. E ele quer criar o quê? Um novo diretório, né? Ou, como a gente conhece, uma nova pasta. Tranquilo? Para criar uma nova pasta, eu vou utilizar o comando mkdir. Belezinha? Os outros comandos a gente já viu, né, nas questões anteriores. Ok? E para finalizar a nossa listinha, né? A questão 10. Dentre os softwares abaixo, aquele que foi desenhado para o ambiente Linux está em qual alternativa? Então vamos lá. O Windows Office. Isso aqui não existe. O que existe é o Microsoft Office, né? E também existe o Microsoft Windows. O Microsoft Office é o pacote de aplicativos da Microsoft que vem com Word, Excel, PowerPoint e mais outros, né? Os três principais são esses. E o Windows é justamente o sistema operacional onde a gente vai poder utilizar esses aplicativos. O Windows Server é uma versão para servidores do Windows. Então, eu não tenho especificamente esse software aí, não é para o ambiente Linux. Esse é um ambiente para servidores, onde eu vou poder agregar dezenas de usuários trabalhando simultaneamente. iOS, né, é um sistema operacional desenvolvido pela Apple, né, utilizado justamente nos telefones iPhone. Ok? Então, não foi desenhado para Linux. LibreOffice, corretíssimo, letra D, né? O LibreOffice é justamente um pacote concorrente ao Microsoft Office, aonde, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, eu tenho no LibreOffice, deixa eu tentar fazer aqui um comparativo. No LibreOffice, eu tenho o Writer, que é equivalente ao Microsoft Office, é o Word. Eu tenho também no LibreOffice um software chamado Calc, e é equivalente ao Excel no Microsoft Office. Deixa eu só colocar uma linhazinha aqui. Eu tenho também no LibreOffice o Impress, que é equivalente ao famoso PowerPoint.
Tá ok, pessoal? Bom, espero que tenham gostado, né, da aula. Como eu já falei, a gente vai ter a aula 4 com o assunto do Word. Espero vocês. Não esqueçam de dar um joinha, né, como dizem os youtubers no meu vídeo. Quem gostou, dá um joinha. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativando aí o sininho, justamente para quando eu colocar os novos vídeos você já ser avisado rapidamente. Tá bom? Um abraço e até mais.